Evangelho de Mateus, capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. A Bíblia diz: somente ao Senhor adorarás. O apóstolo Paulo, na segunda carta de Coríntios, disse no capítulo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória do Evangelho, que é a imagem de Deus. Quando Jesus foi batizado por João, assim ambos estavam cumprindo toda justiça. Jesus não precisava se batizar, mas para que se cumprisse a justiça de Deus, ele precisou descer as águas. Ele não teve pecado, ele não teve culpa, mas ele veio no propósito de poder pagar uma dívida, de pagar um alto preço, e através do seu sangue todos pudessem chegar à remissão de seus pecados. Os que creem nele, os que o confessam e os que o servem, porque Jesus, depois de ter sido batizado, ele foi impelido pelo Espírito Santo para o deserto, e lá no deserto ele fora tentado por Satanás. O próprio Satanás, diante de Jesus Cristo,
E já havia 40 dias que Jesus jejuava, não comia, não bebia. Então, no pensamento de Satanás, Jesus estava já totalmente abatido. Então, ele precisava comer alguma coisa. Mas o diabo, tentando Jesus, disse: se tu és o Filho de Deus, transforme esta pedra em pães. Jesus não veio provar nada para Satanás. Ele veio para poder ser levado à cruz e obedientemente a Deus ele chegou a consumar a obra que o Pai o havia determinado a fazer. Ele não precisou provar nada para Satanás. Ele era o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, a divindade. Mas o diabo, ele é audacioso. O diabo, ele é para frente. Ele estava diante de Cristo. E Jesus, aparentando ter fome, mas a aparência engana. Os que julgam segundo a carne pecam, a aparência engana. Por isso que muitos se equivocam em falar as coisas só pela vista, só por ver. Jesus estava bem, porque ele falou aos seus discípulos: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele estava jejuando, ele estava se consagrando, ele estava se preparando para poder se apresentar a todo Israel, que, segundo as profecias, ele viria para poder remir o seu povo, para tirar a culpa do seu povo e os pecados deles. Nem só de pão Jesus respondeu a Satanás: viverá o homem. O mundo passa por situações em que o planeta, em que a sociedade, em que muitos países sofrem por falta de alimento. Alguns países não são bem abastecidos por alimentos, pelo pão. Mas o homem, ele não viverá somente pelo pão. Ele vive pela palavra de Deus. Mas o carnal, o homem natural, aqueles que é nascido da carne, são carne. A concepção, a preocupação, mesmo quando ela escuta a palavra eterna, a palavra da vida, o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento, mas quando ela se depara com a situação que vive, pela situação que passa, a mente é turbada, porque diversos pensamentos vêm sobre ela. Ela imagina
que ela não conseguirá ficar um dia sem comer, 2 dias sem comer, ou até mesmo tempos. Mas Jesus estava há 40 dias e Satanás, vendo como a sua aparência demonstrava que ele estava precisando de alimento, quando na verdade ele estava se revestindo mais em Deus. Jesus disse a Satanás: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus respondeu o que o profeta Moisés havia falado muitos tempos atrás: nem só de pão vive o homem. O melhor alimento não é pago por dinheiro, não é comprado nas padarias, nem mesmo nos mercados, mas o homem tem acesso a qualquer hora do dia, a qualquer estação, a qualquer mês, ao verdadeiro pão. O homem tem que desejar, porque diz a Escritura: a minha alma tem sede de Deus, sede de justiça. Jesus fala em Mateus 5: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, sede da palavra de Deus, vontade, prazer em se alimentar do alimento que refrigera a alma, que faz com que o homem vive uma vida já em contentamento, porque ele não ficará preocupado com o que haverá de comer, ou com o que haverá de beber, ou com o que haverá de vestir, porque ele tem a palavra eterna guardada em seu coração, mesmo que ele sofra pela falta do pão cotidiano. Mas se ele dobrar os joelhos, se ele clamar a Deus, o Espírito Santo o preencherá, porque o homem, ele pode sentir falta do alimento, mas se ele compreende que o verdadeiro alimento, quem vos dá é Deus. O pão desceu do céu, e aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, tem parte comigo, disse Jesus. E o diabo não parou por aí, ele é para frente, ele é sem vergonha, ele transportou Jesus e levou ele para diante do templo. Até a cidade santa, e lá ele começou a pregar. Jerusalém é a cidade do grande Deus, ela é disputada, é um pequeno espaço, aonde Abraão, no Monte Moriá, foi obediente à voz de Deus, iria sacrificar Isaac, o seu único filho. Mas Deus bradou do céu e disse a Abraão: não faças tal ao moço, porque eu vejo que tu temes a Deus. E lá em Jerusalém, lá no grande templo,
o templo de Salomão, em cima do pináculo, o diabo disse a Jesus: lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. O diabo é trevas, mas ele se transfigura em anjo de luz. No livro de Atos, no capítulo de número 19, está escrito, aliás, capítulo 18, quando os demônios apoderaram-se de um homem que esconjurava no nome de Jesus, a quem Paulo pregava, que saísse daquela pessoa. Mas os demônios responderam: conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, e tu quem és? O diabo sabe quem é Jesus. Quando Jesus estava na terra, o diabo prostrou diante dele e o adorou. Os demônios prostraram-se diante dele. A Bíblia diz, na Epístola de Romanos, que em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos seus pés. Satanás sabe quem é Jesus, Jesus sabe quem é Satanás, mas a humanidade, que é enganada pelo diabo, não sabe diferenciar a luz das trevas, não sabe distinguir uma coisa da outra, não sabe, porque a geração de hoje tem se tornado semelhante à geração de Nínive, 120 mil habitantes e um pouco mais, que não sabia discernir a mão direita da esquerda. O povo é manipulado por qualquer coisa que se notifica na mídia, na rede social. E o povo que não tem conhecimento engole qualquer coisa. E o diabo, mascarado de boa pessoa, o diabo que se apresenta como uma pessoa elegante, como alguém bom, como alguém que tem uma boa fala, uma fala até agradável, a princípio para ouvir. Mas Jesus não caiu na conversa de Satanás. Jesus não precisou lançar de cima para baixo, porque Jesus falou a Satanás: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deus não é imagem de escultura, Deus não é Aparecida, Deus não é o Deus do futebol, Deus não é o Deus do funk. O Deus imortal, incorruptível, o Deus, o Todo-Poderoso, Ele se assenta como Rei. Isaías capítulo 6, versículo 3 diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. No livro de Apocalipse está escrito: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus, o Todo-Poderoso, o que é, o que era e o que há de vir. Todos se prostram diante dele, mas a criatura, no personagem Satanás, queria que o Criador se prostrasse diante dele. Lá no céu, o diabo em seu coração ensoberbeceu. Ele queria levar o seu trono acima das estrelas.
acima do Deus Todo-Poderoso. Ele quis se tornar semelhante ao Altíssimo. Deus expulsou Satanás. Ele era chamado de Lúcifer. Quando ele caiu, Jesus fala em Lucas capítulo 10: eu via Satanás cair do céu como um raio ou como um relâmpago na terra. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 12 diz: ai dos moradores da terra, porque o diabo descerá até vós, tendo grande ira, sabendo que pouco tempo resta. Satanás está irado. Ele não está brincando. A Bíblia diz na carta de Pedro: o diabo, o vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa matar. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus fala: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. O diabo é ladrão, ele é homicida, ele vem enganar, ele é mentiroso. Ele está no cinema, ele está no futebol, ele está no pagode, no sertanejo, na política, ele está nas religiões. Satanás, que manipula através da sua persuasão, mentira, engano, e assim ludibria a mente das pessoas, levam a muitos a pecar contra Deus, contra a sua palavra, contra o seu ungido, contra Jesus Cristo, o Rei dos Reis. O diabo está de trás de uma estátua. É ele que induz as pessoas a pecar, a serem levadas ao engano. Por isso que você vê como existe várias religiões na terra, e cada um ensinando uma verdade que dotaram. Usam a palavra de Deus como o diabo usou para Jesus. Está escrito: Jesus falou para Satanás: não tente ao Senhor teu Deus, não tente ao Senhor. Mas o diabo não parou por aí. Em 3 oportunidades em que Satanás enxergou aquela oportunidade em querer fazer com que Jesus Cristo fracassasse diante de Deus. Se Jesus aceitasse a proposta de Satanás, talvez seria um grande político, talvez seria um grande ditador, ou uma estrela do rock, do funk, do futebol, do cinema, porque ele falou para Jesus: a glória deste mundo, a fama, as riquezas, o poder, os reis, a mim me foi dado, e eu dou a quem eu quero. Mas em troca, ele queria a adoração do Filho de Deus. Jesus, a Bíblia fala que ele agradou o Pai, ele foi perfeito, em tudo foi tentado, mas não cometeu pecado, nem achou engano em seus lábios, porque ele era perfeito, era o Cordeiro imaculado, sem mancha, sem
nações, era um cordeiro puro, era o cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. Ele foi a luz aqui no mundo, mas o mundo amaram mais as trevas. Os homens amaram mais as trevas, trocaram a luz pelas trevas, trocaram Jesus por Satanás. Por isso que em Atos está escrito: eu enviei-te a este povo, levanta-te e põe-te sobre teus pés. Porque quando Paulo foi chamado por Jesus, foi para pregar o Evangelho, tirar muitos das trevas e transportar para a luz, tirar do poder de Satanás e converter a Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto. Agora o diabo transporta Jesus em fração de minutos, segundos, e levou ele para o monte. E lá do monte, ele fez Jesus olhar todos os reinos do mundo: a China, Japão, Estados Unidos, Inglaterra, Berlim, Coreia do Norte, Brasil, África, todos os reis e a glória deles. Mas a condição era para adorar-se ao diabo. Mas Jesus não aceitou. Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. A serpente, chamada o diabo, conseguiu derrubar Adão e Eva. Fizeram com que todos pecassem, e destituídos estavam da glória de Deus. Satanás, o manipulador, o enganador, é ele que faz com que o homem peque diante de Deus. Ele tentou com Jesus, mas não possuiu êxito, não teve nenhum sucesso, porque com Deus o homem não pode, a criatura não pode, Satanás não pode, o diabo não pode, os demônios não podem, porque Deus, Ele é puro, Ele é perfeito. E depois que Satanás o tentou, Jesus foi servido pelos anjos. A Bíblia diz em Atos que ele fez o céu e a terra e todas as coisas. Ele não é servido pela mão dos homens, como que necessitando de alguma coisa, porque ele dará a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Arrependa-se dos seus pecados, porque este Jesus que padeceu, foi humilhado, desprezado, agora ele está vivo, porque ressuscitou e vai voltar agora para pôr fim
a toda a obra de Satanás. Satanás será lançado no lago de fogo. O anticristo, a besta, o falso profeta, vai com ele. E multidões vão enumerar o lago de fogo, porque muitos países, muitas pessoas não estão aceitando o que esta palavra fala, porque acreditam que o inferno é aqui. Outras acreditam que o inferno não existe, como é o caso das testemunhas de Jeová, como é o caso dos adventistas do sétimo dia, como é o caso da Igreja Católica e de muitas outras denominações evangélicas. Não acredita no inferno, não acredita que haverá um juízo, mas Deus prometeu que está determinado um dia em que com justiça vai julgar este mundo. Jesus foi tentado, não se dobrou diante do diabo, mas você vê como as estrelas do rock fazem sucesso, mas o diabo ofereceu a elas e elas aceitaram. Em troca, venderam a alma. Michael Jackson fez sucesso, Elvis Presley fez sucesso. O Elvis Presley deixou de servir Jesus para servir o diabo, deixou de adorar a Deus para adorar o diabo, deixou de cantar para Jesus para cantar para o diabo. Zezé de Camargo e muitas outras pessoas famosas. O Neymar do futebol, ele deixou de servir Jesus para servir o diabo no futebol. Ter dinheiro, ter fama, ter poder, ter glória. Mas isto aqui, o homem não vai levar para a eternidade. Porque o que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a salvação? Arrependa. Arrependa dos seus pecados, porque Jesus tem vindo aí com grande poder e grande glória. Amém? Hoje vocês escutaram a mensagem de Jesus. Cabe a você decidir entregar a vida a Ele, confiar nele, e tudo Ele vai fazer. Ele converte o ladrão, Ele converte o bêbado, Ele converte o drogado, Ele converte a prostituta, Ele converte o avarento. Quando ambos dão ouvidos à voz do seu Espírito, e assim abrem o coração, porque a palavra de Deus, ela tem poder para regenerar, limpar, perdoar, libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Aleluia. Amém, irmãos? Fica na paz.